Capítulo 574, Nível avançado do Reino Xiantian. Tradução, do Corã Revisão, 0. No quarto andar da Torre Polaris Divisora de Céus, em um salão luxuosamente decorado, 3 homens de túnica estavam lá. Eles estavam assistindo a um disco de matriz de batalha na frente deles. Acima do disco matriz estava sendo repetida toda a luta de Lin Ming e Hongzong. Essas 3 pessoas eram os lordes superiores da Torre Polaris Divisora de Céus. Na última batalha, Lin Ming mostrou perseguindo o trovão, usando esta habilidade para matar instantaneamente Hongzong. Vendo essa cena, até mesmo esses lordes superiores experientes respiraram friamente. Hongzong também morreu. Sua força pode ser classificada entre os 30 melhores da Torre Polaris Divisora de Céus. De acordo com isso, a força de Lin Ming deve estar classificada pelo menos no meio dos 30 melhores. No entanto, ainda sinto que ele está escondendo uma parte de sua força. Se isso for verdade, então sua força deve estar entre os 20 melhores. Esse jovem é simplesmente muito aterrorizante. Para ele ter esse cultivo e força nesta idade, ele é absolutamente um talento de nível imperador do alto escalão. Entre os 3 lordes superiores de 10 asas, o lorde superior Shenggong foi aquele quem falou. Foi ele quem organizou a batalha de Hongzong contra Lin Ming. Ele achava que Hongzong seria suficiente para lidar com ele, mas ele não imaginou que esse seria o resultado. Já fizemos nossa tentativa. Não podemos mais impedi-lo de subir. De acordo com as regras da Torre Polaris Divisora de Céus, é impossível conseguirmos alguém entre os 10 melhores como seu adversário. Se assim for, então só podemos esperar até que Lin Ming se desenvolva até o nível de demônio celestial de 7 estrelas e então usar nossas cartas contra ele. Ele pode se submeter a nós, ou pode deixar a Torre Polaris Divisora de Céus. Ele deve ser inteligente o suficiente para saber que escolha fazer. A Torre Polaris Divisora de Céus não impedia os artistas marciais se eles quisessem sair. De fato, os lordes superiores queriam muito ver esses heróis incontroláveis partirem. Eles queriam que as jovens e talentosos heróis de elite saíssem o mais rápido possível. Se eles ficassem na Torre Polaris Divisora de Céus, os lordes superiores teriam dificuldade em dormir em paz. Porque um humano se submeteria a nós. Seu coração e raça são completamente diferentes de nós. Este Lin Ming pode deixar a Torre Polaris Divisora de Céus ou morrer. Aquele que falava era um lorde de Abret. Ele era o chefe de Kaiyang, lorde superior Eian. Eian, é melhor você não ter alguns pensamentos sombrios. Tudo bem se você matar ele no palco da arena, mas se você ousar assassiná-lo, você estará violando nosso limite. Você deve saber que existem vários monstros antigos que já se tornaram demônios celestiais de 12 asas na Torre Polaris Divisora de Céus antes de partir. Depois de sair, eles até se tornaram imperadores inigualáveis. Essas pessoas podem ignorar a estranha maldição das estepes do abate sangrento e entrar novamente nesta terra. Entre eles está o Imperador General das 8 Mortes. Ele é humano. Inicialmente, quando ele atravessou a 8ª etapa da destruição da vida e alcançou o Reino Mar Divino, ele também foi alguém que compreendeu as leis do espaço e do tempo. Por causa disso, sua força de combate supera em muito um ancião supremo em seu nível, e por isso que ele é intitulado o Imperador General das 8 Mortes. Se ele decidir voltar para as estepes do abate sangrento, então, muito menos nós, até mesmo o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus não é nada na frente dele. De fato, até mesmo o mestre das estepes do abate sangrento e das 12 torres divisoras de céus provavelmente não seria páreo para ele. Nas estepes do abate sangrento, por causa de uma misteriosa maldição que permeava esta terra, um artista marcial cuja força alcançou o nível de rei demônio ou superior, ou talvez 1 ou 2 etapas da destruição da vida, não ousariam pisar um pé nas estepes do abate sangrento. Isso porque eles temiam morrer por essa maldição.
Não havia necessidade de mencionar os imperadores demônios ou os mestres do reino mar divino. Se eles viessem para as estepes do abate sangrento, então eles pereceriam sem dúvida. Mas havia uma única exceção. Este era um artista marcial que se tornou um demônio celestial de 12 asas dentro das estepes do abate sangrento. Esses indivíduos pareciam ter obtido o reconhecimento da força mística escondida dentro das estepes do abate sangrento e assim teriam as qualificações para reentrar nas estepes do abate sangrento. Nos últimos anos, a Torre Polaris Divisora de Céus vinha trabalhando duro para impedir que os 10 níveis se desenvolvessem. Uma vez que um artista marcial se tornasse um demônio celestial de 8 asas, eles começariam a prestar atenção neles. Eles poderiam optar por se submeter ou optar por sair. Não havia uma terceira escolha. Se eles escolhessem se submeter, então havia uma pequena esperança de que eles pudessem se tornar um demônio celestial de 10 asas. Para eles, 10 asas já era o limite. Pensar em ganhar 12 asas não passava de uma conversa absurda sobre um idiota. Claro, Torre Polaris Divisora de Céus também tinha limites. Fora do palco, eles não assassinariam secretamente os artistas marciais. Eles também não organizariam uma batalha fatal para artistas marciais. Isso porque eles temiam ofender as grandes seitas e as terras santas mais antigas. Para essas grandes potências, as maquinações da Torre Polaris Divisora de Céus não eram segredo. Por muitos anos, havia poucas terras santas que tornariam as coisas difíceis para a Torre Polaris Divisora de Céus. Eles enviariam seus jovens discípulos para a Torre Polaris Divisora de Céus para ganhar experiência e uma vez que eles se tornassem um demônio celestial de 8 asas, ou mesmo um demônio celestial de 10 asas, então essas terras sagradas convocariam seus discípulos a partir. Dessa forma, todos sabiam seu papel e coexistiam em relativa harmonia. Quanto aos seus discípulos, se eles morressem no processo normal de se aventurar, então eles só poderiam ser considerados medíocres demais. Essas terras sagradas não fariam algo tão chato ou problemático como se vingar da Torre Polaris Divisora de Céus ou de seus assassinos. Afinal, a Torre Polaris Divisora de Céus era um campo de batalha. Vida e morte aqui dependiam das próprias habilidades. Desde que eles vieram para as estepes do abate sangrento, então eles naturalmente devem estar mentalmente preparados para a morte deles. Quando o Imperador General das 8 Mortes foi mencionado, a expressão do Lord Ian mudou. Ele era apenas um mero demônio celestial de 10 asas. Na frente do ilustre Imperador General das 8 Mortes, ele não era nada mais que uma formiga. O que você está tentando dizer, Shengung? Você acha que esse garoto é parente do Imperador General das 8 Mortes? Eu não disse isso, mas, ele e o Imperador da 8ª Guerra são ambos talentos do nível Imperador Superior e ambos compreenderam as leis do espaço e do tempo. Isso me fez pensar que eles podem estar associados um ao outro. Não apenas isso, mas você não acha que o movimento final que ele usou para matar Hong Zong foi extremamente engenhoso? Parece que foi criado apenas para Lin Ming. Este tipo de habilidade é impossível para Lin Ming ter criado ele mesmo. Se assim for, então ele deve ter uma potência de nível imperador trabalhando nos bastidores para ele. Eu simplesmente não posso acreditar que haveria tal gênio neste mundo. Lorde Superior Shengung disse cansadamente. Normalmente, apenas um estilo autocriado ou habilidade personalizada era capaz de exibir o poder mais forte. Shengung não achava que Lin Ming fosse capaz de criar suas próprias técnicas. Este movimento foi definitivamente adaptado para ele por outra pessoa. O Lorde Superior Yan se acalmou. Neste momento, Lorde Superior Shengung disse novamente, quando Lin Ming estava no segundo andar, eu investiguei e descobri que ele alugou o disco de matriz de batalha do Imperador General das 8 Mortes. Se Lin Ming era realmente um discípulo do Imperador General das 8 Mortes, então era razoável que ele não precisasse ver o disco de matriz de batalha do Imperador General das 8 Mortes.
Havia uma possibilidade e isso era que Lin Ming queria ver as façanhas gloriosas de seu mestre. No entanto, isso ainda não explicava nada. Eu entendo. O Lorde Superior Ian ficou em silêncio por um momento antes de ele lentamente dizer, sendo esse o caso, então eu vou deixá-lo crescer. Mas, quando ele se tornar um demônio celestial de 8 asas, ele deve sair. Caso contrário, usarei as regras da Torre Polaris Divisória de Céus para matá-lo. Isso também não será difícil. Desta forma, mesmo que ele esteja relacionado ao Imperador General das 8 Mortes, ele ainda não seria capaz de dizer nada. A prática continuou sem ele sentir o tempo passar. Na área de treino do conceito do fogo, o tempo passava um dia de cada vez. Sem saber, o 19º aniversário de Lin Ming tinha passado. Seu cultivo estava se aproximando cada vez mais do ponto de avanço para nível avançado do reino Xiantian. Quanto à fusão do conceito do fogo e do conceito do trovão, também continuou a melhorar constantemente. Eu me pergunto há quanto tempo estou na área de treino do conceito do fogo. Minha compreensão do conceito do fogo é profunda o suficiente, mas agora sinto que minha compreensão do conceito do trovão está precária, o que está causando um problema ao fundir esses dois conceitos. Eu deveria voltar para a área de treino do conceito do trovão e dar uma olhada. Talvez eu possa ser capaz de fazer uma descoberta lá. Como Lin Ming pensou isso, ele deixou a área de treino do conceito do fogo e chegou ao escritório de registro de áreas de prática. No escritório de registro da área de treino, o homem de meia-idade olhou para Lin Ming e calmamente disse: Lin Ming, você já ficou na área de treino do conceito do fogo por 95 dias. Atualmente, você deve uma batalha. Se você continuar e ir para a área de treino, então se você ficar por mais 25 dias, você acumulará outra partida que você tem que finalizar. Nesse momento, você terá que completar 2 partidas seguidas. Pense nisso com cuidado. Compreendo. Eu escolho continuar praticando. Você tem coragem, menino. O homem de meia-idade pegou um símbolo para entrar na área de treino do conceito do trovão e passou para Lin Ming. 1 ponto de abate e 20 cristais de sangue demoníacos de grau alto a cada 10 dias. Você ainda tem 15 pontos de abate. Você pode praticar por mais 3 meses, mas depois você deve sair. Lin Ming estava secretamente perplexo. Quando ele estava no 2º andar, ele obteve 40 pontos de abate e, depois de matar Hongzong, ganhou outros 10 somando um total de 50 pontos de abate. Esses 50 pontos de abate, enquanto cultivava no 3º andar por cerca meio ano, ele gastou alguns deles. Depois de chegar ao 3º andar e praticar por mais de 5 meses nas áreas de prática de conceitos, ele gastava mais e mais. Atualmente, ele só tinha 15 sobrando. Ele ganhou uma grande quantidade de pontos de abate, mas ainda se sentia pobre. Se era assim, então a situação dos outros poderia ser imaginada. Se os outros passassem pelo 3º andar da Torre Polaris Divisória de Céus e só lutassem com amigos sem se matarem, então não havia razão para ficar na Torre Polaris Divisória de Céus. Isto porque se alguém fosse derrotado apenas uma vez, então sua sequência de vitórias seria arruinada e eles também perderiam uma grande parte de sua tatuagem do demônio celestial. Se assim fosse, então seria melhor deixar as estepes do abate sangrento e ir se aventurar lá fora. Se alguém não tivesse pontos de abate na Torre Polaris Divisória de Céus, os recursos disponíveis seriam inúteis. Essa também era a razão pela qual Mukgu não estava disposto a sacrificar nenhum ponto de abate. Lin Ming tirou 100 cristais demoníacos de grau alto de seu anel espacial e os empurrou para o homem de meia-idade. Isso era o suficiente para agendar uma área de treino por 50 dias. Depois de matar outros e tirar suas riquezas, Lin Ming não sentia falta dos cristais de sangue demoníacos. Depois de o tempo de uma vara de incenso queimar, Lin Ming chegou novamente à área de treino do conceito do trovão. Este era um espaço roxo como um sonho.
Comparado com a área de atuação do conceito do fogo, o cenário aqui era muito mais suave e bonito. Inúmeras montanhas grandes e pequenas flutuavam no ar. Diferentes tipos de plantas espirituais floresciam. Debaixo da abóbada infinita do céu, o caprichoso rio azul de luzes parecia incomparavelmente deslumbrante. No entanto, por trás dessa beleza estava uma energia de origem do trovão violenta e brutal. Aquele rio tranquilo de luzes azuis era, na verdade, puramente composto de energia proveniente do trovão. Lin Ming não pegou sua lança nem tentou fundir seus conceitos. Em vez disso, com o coração firme e os braços bem abertos, ele ficou no ar. Sua verdadeira essência como um ímã, ele agitou a energia de origem insana do trovão entre os céus e a terra. Essa energia caiu no corpo de Lin Ming em torrentes sem falhas. Porque ele não tinha cortado o cabelo durante o último ano e meio, o cabelo de Lin Ming pendia até a cintura, imprudentemente dançando no ar sob essa tempestade selvagem, assumindo uma cor púrpura azulada. Neste momento, Lin Ming deixou de lado todas as distrações. Em seu coração, ele percebeu o poder do trovão, esta foi sua tentativa de finalmente fundir os conceitos do trovão e do fogo. Mas agora, dentro do Dantian de Lin Ming, o ciclone de verdadeira essência também constantemente diminuía. Depois de uma passagem irreal de dias, ele finalmente estava fazendo o último passo além do nível intermediário do reino Xiantian, entrando no nível avançado do reino Xiantian. Em muitos casos, quando alguém ficava em isolamento recluso para passar para o próximo reino, eles frequentemente encontravam obstáculos. Mas inconscientemente, através de suas meditações, de todas as experiências que acumularam através do tempo e de todas as batalhas que travarão, isso permitiria que eles não avançassem inadvertidamente para entrar no estágio seguinte de seu cultivo. Essa era a razão pela qual tantos artistas marciais saiam para se aventurar, lutar e buscar suas próprias chances de sorte. O ciclone de verdadeira essência é comprimido. Depois de alcançar o nível avançado do reino Xiantian, sua fusão dos conceitos de trovão e fogo também alcançou o estágio de grande sucesso. Durante esse período em que Lin Ming entrou em isolamento a portas fechadas, sua força aumentou muito.